Olá pessoal, estamos aqui para tratar mais uma vez sobre o Nordeste, especificamente sobre uma das sub-regiões do Nordeste, que é o Sertão. O Sertão é essa sub-região na qual nós moramos, né? Nós conhecemos por algumas características, né, que são muito comuns, como o clima, né, principalmente, como a vegetação, certo? Primeiro vamos entender, pessoal, a localização dessa sub-região do Nordeste, ok? Sua localização o Sertão é uma sub-região mais extensa do Nordeste. Ela está localizada entre o Agreste e o meio Norte e se estende até o litoral setentrional do Nordeste, chegando às praias do Ceará e do Rio Grande do Norte. Nesse litoral de solo arenoso, o cajueiro, cuja exploração mantém muitas famílias encontra o seu habitat. Como eu bem falei, pessoal, agora há pouco, uma das especificações dessa nossa região, sertão, é o clima, né? Um clima tropical semiárido, né? Um clima que proporciona a maior parte do ano uma escassez de chuvas, né? De 6 a 8 meses com uma escassez de chuvas e com uma pluviosidade muito baixa em alguns pontos dessa sub-região, né? Entretanto, existem áreas onde a aridez é mais acentuada, como de 9 a 11 meses, né? Mais secos, secos, né? É o caso de parte do sertão da Paraíba, certo? No município de Cabeceiras, né? Nesse município há uma predominância de baixa pluviosidade de chuvas, né? No clima tropical semiárido do sertão, além da escassez das chuvas, as chuvas são irregulares e mal distribuídas no decorrer do ano. Aqui nós temos, pessoal, um pouco sobre... Vamos fazer uma leitura desse mapa do Nordeste, região Nordeste, diversidade climática. Então aí a gente pode observar, né, essa diversidade no Nordeste principalmente, e destacamos também o sertão, que apresenta um clima semiárido, certo? Nessa parte lá laranja, né, amarelo na verdade, de 6 a 8 meses seco, né? Onde é que a gente vai observar no Nordeste uma região mais úmida? Na região da zona, na sub-região da zona da mata, né? E em alguns pontos do Agreste. No restante, todo o sertão, essa carência de umidade, ok? E se nós formos observar esse climograma que representa a distribuição pluviométrica, ou seja, de chuvas e temperatura no município de Quixeramobim, né, a gente vai perceber, esse climograma ele dá uma característica do que é o período chuvoso no Nordeste, no sertão principalmente, né? Então nós temos aí o período chuvoso que inicia-se dezembro, bem fraquinho, vai se acentuando em janeiro, a partir de janeiro, e temos o seu pico, né, de chuvas lá no mês de março e abril, né? E até o mês de julho ainda chove em alguns pontos, mas muito pouco, né? Muito pouco mesmo. O que vai assim garantir, né, acúmulo de água nos reservatórios são esses meses de fevereiro até março, certo? Ok? E aí, pessoal, o restante do ano é praticamente seco, né? Praticamente abaixo de 2 milímetros, as chuvas que ocorrem eventualmente em alguns pontos do sertão. E aí a gente, fazendo uma leitura desse climograma, o que é que a gente vai perceber? Como eu já disse, período chuvoso vai iniciar lá no final de dezembro e vamos até junho, julho, bem baixinho no mês de julho, né? Mas na verdade a gente
observa com maior frequência até o mês de março. Finalzinho de março, início de junho, ainda é comum ocorrer algumas chuvas. E aí, pessoal, a gente muitas vezes trata esse período como inverno. E é bom a gente ressaltar aqui, né, que para o sertanejo, inverno é aquele período chuvoso, né? O restante é verão. E é o que nós, contrariando o que nós estudamos lá atrás, onde nós temos o verão, que inicia-se no dia 21 de dezembro, né? E vai até março, meados de março, mais ou menos, né? Isso. Então, há um confronto um confronto nesse referencial, né? Nesse quesito, né? Para o sertanejo, nós estamos vivenciando o inverno, mas na verdade, se a gente for analisar o movimento que a Terra realiza, né? Nesse momento aí nós estamos em pleno verão, as chamadas chuvas de verão, ok? Vejamos aqui. Continuando aqui, nós temos, né, eu acabei de dizer a vocês que o sertão é caracterizado por um clima quente e seco, né, que é o tropical semiárido, certo? Onde até 8, 9 meses do ano há uma escassez de chuva, né? Mas vale a gente ressaltar que nem todo o sertão ele apresenta essa longa escassez de umidade, né? Nós temos aqui um ponto aqui no sul do Ceará, né? No sul do Ceará, no Cariri cearense, que foge um pouco essa regra, onde o índice pluviométrico ele é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho maior, e devido à presença da Chapada do Araripe com a FLONA, a Floresta Nacional do Araripe, né? Aí entre o Ceará e o Pernambuco, essa região é privilegiada, né? No que se diz respeito à situação climática e como também a vegetação, né? Quem conhece muito bem a vegetação nas áreas de próxima, nas encostas da Chapada, né? Você vai observar a presença de florestas com características de Mata Atlântica, certo? O que foge à regra do sertão nordestino, onde nós observamos a predominância de caatinga, ok? Então, assim como ocorre no Agreste, o sertão também possui áreas úmidas, os brejos. O principal deles é o do Cariri, localizado no sul do Ceará, na base da encosta norte da Chapada do Araripe. O Cariri possui fontes de água que possibilitam o desenvolvimento da agricultura e da criação de gado no ambiente da Caatinga. No Cariri desenvolveram-se cidades importantes como Crato e Juazeiro do Norte, cuja área de influência se estende a vários municípios. O Cariri, em virtude de suas condições naturais favoráveis, é a segunda porção território do Ceará mais povoada, atrás apenas da Grande Fortaleza, considerando-se apenas o sertão é a que possui a maior densidade demográfica. Então, pessoal, essas condições naturais que são típicas do Cariri, né, do sul do Ceará, elas condicionaram um povoamento, né, no início do século XVI, um povoamento com base econômica na agricultura, no cultivo da cana-de-açúcar, na produção de rapadura, né? Um pouco diferenciada do restante do sertão, onde predominou no sertão a criação de gado, né? A produção de algodão, né? A vegetação resistente à escassez de chuva, né? Então aqui no Cariri desenvolveram-se essas culturas, né? Devido, como foi dito aí, a presença dos brejos, né? Água em abundância devido às suas nascentes, e aí desenvolveram práticas culturais diferenciadas no que se diz respeito à agricultura. O relevo
a vegetação e o relevo. Então, como foi dito anteriormente, pessoal, a vegetação do nativo do sertão é a caatinga, né? Que na língua tupi significa mata branca, ok? Ela se encontra bastante modificada pela ocupação humana, que se iniciou na segunda metade do século XVI com a criação de gado. O interessante, pessoal, é que essa caatinga, como nós conhecemos, é uma vegetação de forte resistência, né, à baixa pluviosidade, aos baixos índices de chuva, né? Essa mata branca, ela tem esse poder de se adaptar à região semiárida, né? Ela enfrenta uma metamorfose no qual ela resiste a essa escassez. Ela libera toda a sua folhagem que após a estação do inverno, ela libera toda a sua folhagem e dá uma impressão que toda essa vegetação ela está morta, né? Faz parte dessa vegetação as xerófitas, né? Plantas que se adaptam a essa escassez de água, né? Onde ela fica apenas com os galhos, que justamente para um recurso de sobrevivência, para manter a reserva hídrica que ela possui, né? Garantindo o final do ano, onde ela vai ser reabastecida lá no final do ano, no início de dezembro, no final de dezembro, no início de janeiro, né? Onde ela vai ser reabastecida novamente com a chegada das chuvas, né? E aí a mata se renova completamente. Que nós temos, né? Parte da vegetação, né? Da caatinga, aí nós temos as cactáceas, né? As plantas xerófitas, né? Que se adaptam a essa escassez de água, né? Continuando aí, pessoal, a gente tem um elemento fundamental em todo o sertão, um elemento natural, que é o Rio São Francisco. Um rio que corta praticamente todo o Nordeste, né? Passa por todo o sertão, trazendo esperança, proporcionando economia, fortalecimento da economia para as populações ribeirinhas, né? Ou seja, e produzindo energia. O Rio São Francisco tem esse potencial, né? De promover a economia, de dinamizar a economia na sub-região do sertão. Então aqui nós temos nesse mapa a bacia hidrográfica do São Francisco, certo? Que vem desde a Serra da Canastra, né, no interior de Minas Gerais, cortando por parte do estado da Bahia, chegando ao Pernambuco, né? Do Pernambuco ele dirige na direção ao leste, né? Chegando lá em Alagoas e Sergipe, na área de divisa dos estados Alagoas e Sergipe, onde ele vai desaguar. Então o Rio São Francisco, pessoal, é um rio com 2.700 km de extensão. Como eu já disse, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, a mais de 1.000 metros de altitude e deságua no Oceano Atlântico, marcando a divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. Por ser um rio de planalto, seu curso apresenta várias quedas de água, muitas aproveitadas pela produção de energia elétrica. Ao longo de seu curso estão instaladas as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso, Itaparica, Sobradinho e Xingó. O Rio São Francisco é navegável de Pirapora, Minas Gerais, até Juazeiro da Bahia e Petrolina, onde serve como divisa dessas duas cidades. Destaca-se também a sua importância para a pesca e para a irrigação de terras e para a agricultura de vazante, realizadas sobre os sedimentos depositados pelo rio em suas margens na época de cheia. Então, pessoal, como eu já acabei de dizer, o rio tem esse potencial de ativar a economia do sertão, né? Além de proporcionar pesca para as populações ribeirinhas, a produção de energia, né? Como foi citado aí, as represas hidrelétricas, né, responsáveis pela produção de energia, que abastece boa parte das cidades do Nordeste.
aqui nós temos, pessoal, a economia do sertão. Em que se baseia a economia do sertão? Então, essa economia ela está atrelada desde o século XVI, que é a atividade da agricultura, principalmente, né, da pecuária. Então, essas atividades foram fundamentais para o fortalecimento da economia hoje, né? Então, desde o período da economia colonial, desenvolveu-se no sertão a criação de gado bovino vindo do agreste. As seguintes cidades, entre outras, tiveram sua origem ligada às atividades Brotas de Macaúbas, Brumado, Jaguaquara, Jequié, Morro do Chapéu e São Felipe, localizado na Bahia, Oeiras e Paulistana, no Piauí, e Pastos Bom do Maranhão. A expansão da criação de gado para o interior do Nordeste ocorreu a partir de Olinda, Recife, em Pernambuco e de Salvador, na Bahia. Os principais produtos cultivados no sertão são milho, feijão, arroz, né? Outro ponto importante que nós devemos destacar, pessoal, a economia, é também o que o rio proporciona. Eu já citei, por exemplo, a produção de energia elétrica, a pesca, mas o rio vai além disso. As áreas irrigadas nas suas imediações, principalmente de Petrolina, né? Em Petrolina e algumas cidades do Pernambuco, onde há um desenvolvimento de práticas, né? Onde da fruticultura, onde hoje toda essa produção, boa parte dessa produção é voltada para a exportação, né? E essa atividade faz com que favoreça o dinamismo da economia, né? do sertão. E vale também ressaltar, pessoal, que a economia do Nordeste hoje não está baseada apenas nisso, né? Hoje a região é bastante promissora, algumas das cidades são bastante promissoras no que se diz respeito aos serviços, né? A indústria, como é o caso de Juazeiro do Norte, né? Como é o caso de Feira de Santana. Não vou citar Feira de Santana, porque Feira de Santana já não faz parte mais do sertão, mas Juazeiro do Norte, né? A própria Petrolina, são cidades dinâmicas do sertão, que apresentam assim, uma diversidade de atividades, principalmente na prestação de serviços, e como também indústria. Aqui, pessoal, aqui nós temos um ponto fundamental para a gente discutir, para a gente conhecer, que são as questões sociais e políticas da seca. Infelizmente o sertão nordestino enfrenta esse grave problema, né? Que são pessoas que se favorecem por esse fenômeno, né? Esse fenômeno natural que a gente deve aprender a conviver, que é a seca, mas infelizmente a gente vê pessoas ligadas à política que fazem disso um proveito para adquirir vantagens em cima desse problema, em que quem mais sofre são as pessoas mais simples, os sertanejos, ok? Então, as secas prolongadas são um problema antigo no Nordeste. Há referência a elas desde o século XVI e suas implicações sociais e políticas marcam a história daquela região. A indústria da seca. Durante os períodos de seca prolongada, muitas famílias que habitam o semiárido são penalizadas. Para minimizar esse problema, os governos federal e estadual repassam verbas, ou seja, dinheiro, aos municípios mais afetados pela falta de chuva para socorrer as vítimas e construir obras emergenciais como açudes. Entretanto, nem sempre o dinheiro é aplicado de maneira correta. Muitas vezes, parte dessas verbas é desviada por maus políticos que se aproveitam do problema para fazer benfeitorias em suas propriedades. Esse tipo de prática recebeu o nome de indústria da seca. Entretanto, iniciativas da sociedade civil organizada buscam desenvolver outras soluções e romper com a lógica assistencialista do combate à seca e seus
problemas, como é o caso da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro. Então, pessoal, isso é um problema assim grave, né? Quem é daqui do sertão conhece muito bem essa problemática aí da indústria da seca, né? Onde principalmente os antigos pessoas, né, que possuíam bens, que eram considerados fazendeiros, coronéis, eles foram bastante privilegiados por essa chamada indústria da seca, como diz o texto aí. Muitos municípios recebiam ainda recebem verbas para serem repassadas para as famílias mais prejudicadas, e infelizmente essas verbas eram desviadas, né, para a realização de obras em propriedades desses fazendeiros, desses chamados coronéis, né, que enriqueceram, que construíram muito patrimônio, né, em cima desse problema grave. Outro problema que o sertão enfrentou e ainda enfrenta, é a questão da pobreza, das migrações e seca. Então a pobreza, pessoal, ela já observada devido a essa situação climática também. Tem uma associação muito forte com a situação climática, né? Onde, se nós formos observar a situação, o contexto histórico do sertão, a gente vai observar que desde os séculos passados, a concentração de terras, né, nas mãos de poucas pessoas foi um problema sério, e ainda é justamente o que conduziu ao crescimento da pobreza, ok? E aí, junto com essa pobreza, né, onde essas pessoas não tinham terras para desenvolver suas atividades de agricultura familiar, muitas delas foram embora, migraram para outras regiões, como principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, a região sudeste, em busca de novas oportunidades, né? Então isso foi muito comum. Essas migrações, elas se acentuaram bastante a partir do final da década de 50, década de 60, né, com a chamada industrialização tardia do Brasil, ok? Então aqui a gente tem, pessoal, imagem marcante das migrações. Esse fenômeno aí era muito comum lá nos anos 70, os chamados pau de arara. As pessoas migravam nesses caminhões, um amontoado de pessoas, né, em cima do caminhão, né, que iam para outras cidades mais prósperas, para outros estados mais prósperos. Então, pessoal, aqui a gente tem uma pequena simbologia da vida no semiárido, né? Tá no livro de vocês, né? A vida do sertanejo, como é uma vida simples, né? Uma casinha simples, mas que eles vivem. Felizmente tem essa vantagem. O sertanejo ele convive com essa seca de forma natural, né? Onde ele produz, muitos deles eles produzem seus próprios alimentos, né? Hoje, as políticas públicas, principalmente desenvolvida pela ASA, né, que é na construção de cisternas, né, cisternas onde há um reservatório de água que são aproveitadas as águas da chuva, e essa água é destinada muitas vezes para criação de animais, para produção de alimentos, como pequenos cultivos nos quintais, né, e isso garante um alento para esses sertanejos, né? Então, pessoal, fica aqui o meu abraço a vocês. Espero que vocês leiam o conteúdo para que compreendam melhor. Um abraço e até a próxima.